Fiat Toro, modelo já bastante conhecido aí do mercado brasileiro. Dessa vez eu estou trazendo aqui para vocês a versão Vulcano. Só que a versão Vulcano, você tem duas opções de motorização. Você pode escolher ela com motor 2.2 turbo diesel, tração 4x4 e câmbio automático de 9 marchas, ou essa outra opção aqui que eu trouxe para vocês, que seria a Turbo Flex, com tração dianteira, câmbio automático de 6 marchas e sistema híbrido leve de 48 volts. Nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês os principais destaques dessa picape. O principal seria o fato do sistema híbrido leve, por exemplo, na cidade de São Paulo, isentar você do rodízio. Mas existem alguns outros destaques e nesse vídeo eu quero apresentar tudo isso para vocês. Esse carro que a gente trouxe aqui para vocês, ele é modelo 2027, fabricação 2026. Como a gente sabe, recentemente a Fiat Toro passou aí por algumas atualizações, não faz muito tempo, onde ela ganhou mais equipamentos. Exemplo, freio a disco nas 4 rodas, antes era tambor, freio de estacionamento eletrônico, que antes era um freio de estacionamento manual, ganhou novo visual aqui na dianteira, então ela ficou mais equipada. E mais recentemente, o mesmo sistema híbrido leve de 48 volts que a gente tem nos modelos da Jeep, a exemplo de Renegade, Compass e Commander, também foi colocado aqui na Fiat Toro. A tecnologia híbrida leve, ela pode ser utilizada de formas diferentes, depende do fabricante. No mercado brasileiro, você encontra modelos que, quando utilizam a tecnologia híbrida leve, o objetivo é ganhar um pouquinho mais de potência e torque no motor a combustão. Mas não é dessa forma que está sendo utilizado aqui na Fiat Toro. Aliás, em todos os modelos que a gente tem da Stellantis com essa tecnologia híbrida leve, quer seja no Pulse e no Fastback na Fiat, ou até mesmo nos modelos da Jeep, como Renegade, Compass e Commander, a tecnologia híbrida leve foi pensada para melhorar a eficiência do carro, ou seja, reduzir o consumo de combustível. Então, a potência máxima e o torque máximo do motor a combustão continuam mantidos. Aqui nós temos o motor 1,3 litros turbo de injeção direta, 4 cilindros, aliás é um Turbo Flex com potência máxima de 176 cavalos. E o torque máximo faz menção inclusive ao nome do motor. O nome do motor é o T270, ou esse motor aqui tem 270 Nm de torque ou 27,5 kgfm de torque. Então a tecnologia híbrida leve aqui, ela não acrescenta nem torque nem potência. Aqui esse motor está sempre associado a uma transmissão automática de 6 marchas, já é assim há um bom tempo, e aqui nós só temos tração nas rodas dianteiras. Algumas curiosidades, inclusive uma bastante recente. Se você olhar aqui na frente, você vai perceber que esse carro tem o reservatório de expansão do líquido de arrefecimento do motor, mas ele tem um outro reservatório, que é aquele ali do lado. Esse reservatório é relativamente novo com o motor T270. O objetivo desse reservatório é um sistema de arrefecimento para a turbina do carro. Isso, se você olhar nos modelos mais antigos, você não vai encontrar esse reservatório. Tudo isso faz com que o motor trabalhe, por exemplo, de uma forma mais folgada, uma vez que você tem um arrefecimento melhor da turbina. Quantas baterias nós temos aqui na Fiat Toro? São 2 baterias. Começando por essa que a gente consegue ver aqui na frente. É aquela bateria ácida tradicional de 12 volts com 72 ampere-horas, inclusive utilizando a tecnologia EFB, que é uma tecnologia utilizada em veículos com o sistema Start-Stop. Mas não é apenas essa bateria que existe aqui. Existe uma segunda bateria. Essa a gente não consegue ver, porque ela foi alocada na parte de baixo do carro, na região central, para ser bem preciso, uma região que fica ali entre os bancos dianteiros. Essa região, ela é utilizada na Fiat Toro com tração 4x4 para passar o eixo que liga o motor a combustão ao eixo traseiro. Como essa daqui é tração dianteira, essa região fica vazia. E é ali que é montada uma bateria de íons de lítio de 48 volts.
essa bateria é utilizada pelo sistema híbrido leve do carro. Por conta do sistema híbrido leve que está presente aqui, algumas peças mudam. Para começar, essa picape não tem mais um motor de arranque tradicional e também não tem o tradicional alternador, que é o responsável por carregar a bateria de 12 volts. No lugar dessas duas peças entra um motor gerador. Esse motor gerador vai no lugar do antigo alternador, a gente consegue ver ele. É essa peça que fica aqui. Isso aqui é um motor gerador. Pois bem, esse motor gerador, ele tem diversas funções. A primeira é dar partida no motor. Inclusive a partida aqui é muito mais suave e eu vou mostrar isso para vocês. Então, diferente do motor de arranque que faz aquele barulho mais agudo, aqui não. É um barulho mais abafado e mais baixo para fazer o start do motor, ou seja, a partida do motor. Esse motor gerador, ele também é responsável por carregar as duas baterias. Ele carrega tanto a bateria de 12 volts quanto a bateria de 48 volts. Agora, a principal diferença desse motor gerador é a parte do motor, porque ele não é só um gerador, ele também ajuda no movimento do motor a combustão. É bem verdade que a potência dele não é muito grande, mas em alguns momentos ele entra atuando junto com o motor a combustão para aliviar a carga do motor a combustão e com isso aumentar a economia de combustível. Quanto que esse motor gerador produz então? Ele tem uma potência de 11,4 kW, o que equivale a 15,5 cavalos. E o torque máximo dele é de 65 Nm, o que dá perto de 7 kg de torque. Então você vê que ele não tem tanta potência assim. Mas quando ele está trabalhando com máxima potência e máximo torque, o motor a combustão deixou de ter que gerar essa parte do trabalho. E é nessa conta que entra a economia de combustível, que quando você usa o carro dentro da cidade, a economia pode chegar a cerca de 10% quando você compara essa Toro híbrida leve com uma Toro que não tem o sistema híbrido leve. Detalhe, é importante destacar que existem ainda versões da Toro que só tem um motor a combustão, como, por exemplo, a versão Endurance e a versão Freedom, que não trazem o sistema híbrido leve. Então, se a gente colocasse as duas lado a lado, numa condição de cidade, essa daqui seria 10% mais econômica. É muito importante não confundir sistema híbrido leve com o sistema híbrido pleno. A principal diferença é, no sistema híbrido pleno, automóveis que contam com essa tecnologia, eles podem se mover em modo 100% elétrico. Então o carro pode sair da imobilidade, começar a ganhar velocidade sem ligar o motor a combustão. Essa é a definição típica de um automóvel híbrido pleno. Já aqui, que é um sistema híbrido leve, para esse veículo se movimentar que seja 10 centímetros, o motor a combustão precisa estar ligado. O motor elétrico aqui não tem força suficiente para mover o veículo em modo 100% elétrico. Então ele entra sempre ajudando o motor a combustão, mas ele não tem capacidade de mover o veículo sozinho. Então, por que que a Fiat tem duas tecnologias híbridas leve? Uma de 12 volts e uma de 48 volts. Basicamente, pela questão da potência resultante. Na física, quando você tem uma conta que é potência é igual a voltagem, no caso tensão, versus a amperagem, no caso corrente. Então, quando você sobe a tensão, que é justamente de 12 para 48 volts, você consegue aumentar toda a potência do conjunto. Então, se você tem um motor elétrico um pouco mais potente, o que que acontece? Ele consegue atuar em mais faixas de rotação do motor. Diferente do sistema de 12 volts, que ele praticamente só é utilizado em situações de média e baixa carga, esse sistema pode também ajudar o motor em momentos de mais alta carga. Claro que a diferença não é tão grande, mas ele pode fazer isso. E a questão principal é que quando a gente pega a Pulse e Fastback, que são carros menores, com motor 1.0 e mais leve, o sistema de 12 volts dá conta. Aqui
nós já temos um veículo com motor 4 cilindros, maior e mais pesado. O sistema de 12 volts não daria conta, por isso você acaba tendo uma tensão maior para elevar a potência e o sistema continuar fazendo o seu papel de ajudar na economia de combustível. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como tudo isso funciona na prática. Mas antes, vamos conhecer mais alguns detalhes aqui da Fiat Toro na versão Vulcano. Aqui na dianteira um conjunto totalmente iluminado em LED, inclusive com blocos separados. Você tem aqui o bloco do farol e na parte superior a assinatura luminosa totalmente em LED com elementos seccionados. Inclusive quando você aciona a seta, olha aí, em LED e com um sistema sequencial. O farol baixo é do tipo refletor parabólico e você tem o farol alto que é outro refletor parabólico. E você tem também o farol auxiliar aí embaixo que também é em LED. Outra coisa que o carro conta, por conta da câmera ali no para-brisa, à noite você pode ter o farol alto automático. É um conjunto completo, mas faltou uma coisa importante, que é o ajuste de altura do facho do farol com controle elétrico. Não tem aquele botãozinho lá dentro que você consegue ajustar a altura do farol baixo. Se você quiser fazer isso, tem que abrir aqui o capô e fazer o ajuste mecânico diretamente no bloco do farol. O sistema de assistência à condução desse carro, no caso o ADAS, é todinho baseado na câmera que está ali no para-brisa. Então o que você tem nesse carro é alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e também o sistema de permanência de faixa, aquele que atua sobre o volante para trazer o veículo para dentro da faixa. O que nós não temos aqui, controle de cruzeiro adaptativo e nem sistema de centralização de faixa. Aqui na frente nós estamos vendo também mais 4 sensores de estacionamento utilizados aí nas manobras. Esse carro possui 4 sensores aqui na frente e 4 sensores lá atrás. Esse carro não tem câmera 360 graus, apenas câmera de ré. Mas esses 4 sensores aqui na frente é um pacote opcional, que além dos sensores, dentro desse pacote está o banco elétrico do motorista, o indicador de ponto cego e o alerta de tráfego cruzado traseiro. Todos esses 4 itens fazem parte desse pacote, que é um opcional aqui na versão Vulcano. Falando da construção de suspensão desse carro, na frente é uma McPherson totalmente independente, enquanto que aqui atrás é um sistema multilink totalmente independente, bem diferente das picapes médias que usam aí geralmente um eixo rígido com um sistema de mola por feixe. Aqui é independente multilink com mola helicoidal, o que garante muito mais conforto e estabilidade à Fiat Toro. Como a gente sabe, a Fiat Toro ela é construída num processo de monobloco, não cabine sobre chassi como acontecem com as picapes médias. Aliás, a mesma base de engenharia da Fiat Toro é aquela que é utilizada no Renegade, no Compass e no Commander. Isso garante muito mais conforto e uma dirigibilidade bem mais agradável. Agora, como eu disse no começo do vídeo, uma importante mudança e recente na Fiat Toro é a utilização de freio a disco nas 4 rodas. Antes era um sistema de freio a tambor, agora é um sistema a disco. Mas você sabe na prática quais são todas as vantagens do freio a disco? O freio a disco, ele garante frenagens muito mais seguras por muito mais tempo. E o principal motivo disso é a questão da dissipação de calor. Primeiro, quando a gente compara um freio a disco com um freio a tambor, a gente já vê uma diferença construtiva importante. Num carro com freio a tambor, tá tudo fechado dentro do tambor. Não existe ali tanta ventilação ou dissipação de calor, diferente do freio a disco. Quando a gente olha o freio a disco, ele está completamente exposto, então quer dizer, ele está muito mais em contato com o ar. Outra coisa, aqui que nós temos a pinça, né, que vai comprimir aí a pastilha com o disco, a distância entre a pastilha e o disco é muito pequena. Então no momento que você aciona o freio, a resposta do freio a disco ela é muito mais rápida do que no sistema tambor. E a dissipação de calor é maior. Então isso aqui acaba garantindo frenagens mais seguras em situações como, por exemplo, imagine que você está com a picape carregada, cheia, na caçamba e com várias pessoas dentro. E você está descendo uma serra usando sucessivamente o freio, o sistema vai esquentar. Com o freio a disco, você vai conseguir manter a frenagem eficiente por muito mais tempo. Mas
Você tem ideia de como são essas temperaturas? Num sistema atípico de freio a tambor, as temperaturas lá dentro, né, da lona, em contato com o tambor, elas variam ali de 200 a 250 graus. Mas quando o tambor chega na temperatura de 300 graus, aí ele começa a perder eficiência de frenagem. Inclusive, a gente tem aquele cheiro de coisa queimada. A gente costuma ver muito isso em caminhões que descem serras. Aqui no estado de São Paulo é muito comum, por exemplo, na Imigrantes. Você está na estrada e sentir esse cheiro de queimado das lonas que estão superaquecendo. E se elas superaquecerem de uma forma muito intensa, perde-se o freio completamente. Não por acaso, nessas estradas de descida de serra, você vê aquelas áreas de escape para os caminhões. Porque o sistema de freio a tambor, sim, deu superaquecimento, você ficou totalmente sem freio. Num sistema de freio a disco, olha como a coisa é diferente. Um uso típico do freio a disco faz a temperatura variar entre 200 e 400 graus Celsius. E em casos mais extremos, podendo chegar a 500 graus. Então você está vendo que ele pode trabalhar com temperaturas mais altas, ainda mantendo eficiência de frenagem. E tem mais um outro detalhe importantíssimo. É a eficiência do sistema em condições quando você tem umidade, né? Como você está com a pista muito molhada ou está com o carro atravessando áreas ligeiramente alagadas, o que acontece? No freio a disco, como o freio é todo exposto, imagine que ele molha. Como ele é todo aberto, a própria rotação, a força centrífuga aqui, joga os componentes que estão ali no freio a disco para fora. E como o disco fica muito perto da pastilha, aquela área que pode estar suja, alguma coisa assim, é muito pequena. Então a chance de você perder frenagem aqui nessas situações mais extremas é menor. Já no sistema de tambor, se entrar água dentro do tambor, aí a chance de você perder a frenagem é maior do que no freio a disco, porque ele precisa limpar toda aquela região. E como ele é fechado, durante algum momento, enquanto a fricção não é bastante alta, você acaba ficando um pouco sem freio. Então, a questão do freio a disco, indiscutivelmente, ele é muito mais eficiente do que o freio a tambor. Um recurso que só a Fiat Toro oferece na categoria das intermediárias e também nenhuma média consegue ter é a forma como a tampa da caçamba é aberta. Na grande maioria das picapes, você tem aquela tampa que você abre aqui de cima para baixo. E muitas das vezes a tampa é muito pesada, né? Se você não tiver um sistema de amortecimento, a tampa desaba. Na Fiat Toro, a tampa é bipartida. Então, olha a facilidade com que você abre a tampa da caçamba. Ela é extremamente leve, é muito mais fácil de operar. E aqui você tem a vantagem de conseguir fazer o acesso lá dentro da caçamba abrindo só um lado. Dependendo da coisa que você vai pegar ou colocar, você não precisa abrir as duas tampas, você abre só um lado, diferente de uma picape que você tem que abrir a tampa completamente. Para abrir o outro lado, você tem uma travinha aqui embaixo, que é essa daqui. E como você está vendo, mais uma vez aqui a abertura é muito leve, muito simples. Isso aqui é uma coisa que faz bastante sucesso entre as mulheres, né? Geralmente as mulheres não gostam de fazer muita força. E aí você tem muito mais praticidade em manusear essa tampa aqui do que nas picapes tradicionais. Aqui na versão Vulcano, a Fiat Toro já vem equipada aqui com um protetor de caçamba, essa peça plástica que protege a parte metálica. Então se você tiver que colocar coisas pontiagudas que eventualmente podem riscar, não tem problema, porque essa peça foi feita para isso mesmo. E também já temos ali iluminação em LED dentro da caçamba e por fim a capota marítima, que protege de forma parcial. O que eu quero dizer com parcial? Muita gente pergunta, eu posso usar isso aqui como porta-malas? Depende. Se você for colocar coisas aqui dentro que não podem nem molhar ou receber poeira, essa capota não garante 100% de proteção. Então, alguns objetos que não podem receber muita água direto ou que são mais resistentes a essa situação de poeira podem ser colocados aqui com essa proteção. Mas se forem coisas sensíveis, por exemplo, roupas ou caixas de papelão, é importante observar que sob chuva muito forte acaba entrando um pouco de água e quando você vai para uma estrada de terra, daquelas que tem bastante poeira, também entra um pouco de poeira. Não é nessa daqui, é em qualquer picape
que usa a solução de capota marítima. A iluminação traseira aqui é 100% em LED. Vamos ver como é que funciona? Vamos começar aqui com a iluminação de lanterna. Olha só, tudo em LED. Aí nós temos a luz de freio que é em LED, tem a terceira luz de freio que fica na parte superior da caçamba. Temos também aqui a luz de pisca, que é totalmente em LED. E por fim, a luz de ré, também em LED, que fica aí na parte de baixo. Ou seja, iluminação full LED aqui na Fiat Toro. E o espaço aqui no banco traseiro. A Fiat Toro tem 2,98 m no entre-eixos, mas isso acaba não definindo muito aqui o espaço. Como acontece em qualquer outra picape, o que define o espaço é o tamanho da caçamba. Pois bem, com os bancos dianteiros de forma confortável para eu sentar lá na frente, você vê que o meu joelho do banco aqui, praticamente 2 dedos, já não tem tanto espaço. Movimentação de pés não é muito grande, eu consideraria apenas regular. E quem vai aqui na 5ª posição ainda tem o fato de você ter uma parte um pouquinho mais alta aqui do piso. Então você vê que o conforto aqui atrás é melhor para 2 pessoas, dá para levar 3, mas não é tão espaçoso assim. Agora, existem alguns recursos interessantes aqui nessa picape. Então você tem aqui 2 tomadinhas, uma USB do tipo A e uma USB do tipo C para carregar smartphone. Inclusive, tem um porta-objetos aqui que me pareceu bastante útil para colocar o smartphone e já ligar aqui o cabo. Se tiver mais que um smartphone ou um tablet, dá para colocar aqui nas bolsas, atrás dos bancos também, e usar ali a outra conexão. Aqui na Fiat Toro a gente ainda tem alça de segurança aqui no teto, luzinha individual de leitura dos 2 lados e também ganchinho para você poder pendurar alguma coisa. Para fechar, tem aqui o descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. Agora, uma coisa que eu sinto falta aqui nessa picape é uma saída de ar para o banco traseiro, né? A gente mora num país predominantemente quente e a falta da saída de ar aqui é digamos assim, um ponto que poderia ser melhor para quem vai aqui atrás. Na porta existe espaço para guardar algumas coisas, mas são coisas pequenas. Na prática vai caber aí uma carteira, uma caixinha de óculos, não é um espaço assim tão grande. Então o que a gente observa aqui? Apesar de ter alguns recursos, eu chamaria deles de essenciais, mas para mim faltou a saída de ar. Os ajustes aqui no banco da frente do passageiro, tudo manual, né? Então você tem aqui o ajuste de inclinação e distância, não tem ajuste de altura, mas uma coisa que me chamou a atenção é ter ajuste de altura aqui, ó, do cinto de segurança. Tem vários carros que não tem esse ajuste, esse aqui traz esse ajuste. Falando de acabamento, aqui na porta, plástico duro aqui, mas toda essa região aqui onde você vai apoiar o braço é um material que se assemelha a couro ou acolchoado. Vindo aqui para dentro, também plástico duro, e aqui, apesar de ser uma peça de plástico, ela tem um acabamento diferente que parece um metal, né? Tem até aqui um tipo de pigmentação aqui que dá um visual diferente. Porta-luvas, abrindo, você vê que para ele abrir completamente a gente tem que afastar aqui as pernas, né? Mas ele tem um bom espaço, não é um porta-luvas pequeno, cabe bastante coisa aqui dentro do porta-luvas. Precisa guardar mais algumas coisas, tem ali na lateral espaço para você colocar uma garrafinha e alguns outros objetos. Mas eu quero chamar a atenção de um detalhe, que é essa alça de segurança aqui. E por que essa alça de segurança é importante? Pessoas de mais idade, às vezes, têm uma dificuldade na locomoção. Então essa alça de segurança, para essas pessoas de mais idade, acaba ajudando tanto para sair do veículo, quanto também para entrar no veículo. Eu ainda não estou nessa faixa de idade, mas quando você passa aí dos seus 70 anos, uma alça dessa faz diferença. Uma grande vantagem da Fiat Toro quando você compara ela com as picapes médias é a facilidade do acesso ao interior do veículo. Nas picapes médias, que acabam sendo mais altas, você faz mais força para entrar e sair. Aqui na Fiat Toro, olha só, aqui no banco de trás você vê que eu consigo entrar com bastante facilidade e sair também com facilidade. Mais uma vez, para as pessoas de mais idade, às vezes um carro um pouco menor acaba sendo, digamos, mais prático. Falando do interior, o banco tem um material aí que se assemelha a couro,
Você pode ver que a parte central ela é microperfurada, couro liso nas laterais com costura em branco. E aqui entre os bancos nós temos aí um console. Isso aqui funciona como um descansa-braço. Você pode puxar ele para frente, tá vendo? Para apoiar um pouquinho melhor o braço. Ou ainda levantar para ser um porta-objetos. Não existem tomadas aqui dentro, apenas um porta-objetos. Aí nós temos dois porta-copos. Detalhe aqui que ele é emborrachado. Então dependendo do objeto que você coloca aqui não vai ficar fazendo barulho. E tem esses outros espaços. Como é que eu uso esses outros espaços? Aqui eu gosto de colocar a chave do carro. Esse daqui, eu coloco um dos meus smartphones que ele é um pouquinho maior, tá vendo? Fica aqui nessa posição. E aí nós temos o freio de estacionamento eletrônico, a função Hold, que eu já vou explicar isso aqui para vocês. E à frente da alavanca de câmbio nós temos aqui um carregador de celular por indução. Então você pode colocar aí quando o smartphone é compatível aqui nessa posição. E ainda duas portas USB, uma do tipo C e uma do tipo A, que além de carregamento também faz integração aqui com a tela da central multimídia. Agora algumas dicas importantes a respeito desse carregador por indução. Bom, o carro tá ligado, deixa eu colocar meu smartphone aqui, ó. Não começou a carregar, né? Será que tá com algum problema? Não, não tá com nenhum problema. Por quê? A porta do carro precisa estar fechada para o carregador por indução funcionar. E tem mais um outro detalhe importante. Vocês viram que ele ainda não começou a funcionar. E o motivo disso, ó, começou a funcionar agora. Mas o que acaba acontecendo, pessoal? Dependendo da capinha que você usa no seu smartphone, eu, por exemplo, uso uma capinha que tem um suporte aqui atrás. E essa capinha atrapalha o carregamento por indução. Então, quando você tira o smartphone dessa capinha e você coloca, você vai ver que ele começa a fazer o funcionamento de forma muito mais rápida do smartphone, tá vendo? Ó? E tem um LEDzinho ali do lado em azul que indica o funcionamento. Então se você abrir a porta do carro, ó lá, ele para o carregamento. E isso aí é normal. Então ele só funciona corretamente quando o carro está ligado e a porta está fechada. E a minha dica é, sempre tire a capinha quando você tem uma capinha um pouco mais grossa ou com suportes aqui atrás, porque isso interfere no carregamento. Diferencial importante desse carregador por indução. Se você observar, existe uma espécie de uma grelhazinha aqui. Por quê? Quando você liga o ar-condicionado do carro, o ar-condicionado precisa estar ligado, você vai notar que sai um ar frio aqui. E esse ar frio é jogado exatamente em cima do smartphone. Qual a vantagem disso? Ele faz com que o carregamento por indução não sobreaqueça tanto o telefone. Então ele vai manter uma ventilação aqui nessa região, permitindo que o seu celular carregue sem superaquecer. Isso é extremamente importante, porque quando o celular superaquece, além de ter o problema do travamento do aparelho, as aplicações passam a não responder corretamente, você também tem a degradação da vida útil da bateria, que não deve trabalhar muito quente. Então esse sistema aqui permite que você, por exemplo, carregue o seu smartphone e enquanto você está usando, por exemplo, aí, integração Android Auto e Apple CarPlay que usa Bluetooth e Wi-Fi, sem promover o superaquecimento do aparelho. Posição do motorista, os ajustes. Coluna de direção, manual para profundidade e ajuste de altura. O banco do motorista, ajustes elétricos. Você tem altura, distância, inclinação do encosto e até mesmo a inclinação do assento. E ainda tem um ajuste lombar aqui com um comando elétrico. E para fechar, ajuste de altura do cinto de segurança. Então a posição que você encontra aqui ao volante, eu diria, é confortável. A parte de controles. Trancamento das portas, simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, bloqueio do vidro traseiro, controle dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento dos espelhos. Quando você vem aqui para dentro, não tem controles aqui. Existe essa porção que eu acho extremamente útil para colocar minha carteira aqui. Você também pode colocar cartão de garagem, controle remoto ou outras coisinhas, desde que sejam pequenas. Todos os demais comandos, você vai ter eles aqui nas hastes. Então, o comando de farol é feito aqui pela haste, farol auxiliar aqui também pela haste, além do comando do limpador de para-brisa, da seta, né? E até mesmo velocidade do limpador.
Os demais comandos estão aqui no volante. Então, esses aqui para você interagir com a tela digital à frente do motorista, esses daqui para você interagir com o controle de cruzeiro além do limitador, e os botões para você poder atender e encerrar a chamada na central multimídia quando conectada a um smartphone. A chave presencial aqui da Toro tem mais funções além de simplesmente trancar e destrancar o veículo. E eu estou intencionalmente demonstrando do lado do passageiro, porque tem carros que às vezes não tem essas funções aqui do lado do passageiro, só do lado do motorista. Mas a Toro tem dos dois lados. Então vamos lá. Picape está destrancada. Então, chave presencial. Basta eu apertar aqui o botão, além de fazer o trancamento, recolhe os espelhos e sobe os vidros automaticamente. E se eu colocar a mão na maçaneta, já faz aqui o destrancamento. Pela chave de telecomando também você consegue fazer a abertura dos vidros. Então se você apertar para destrancar e segurar, olha só, mesmo que você solte o botão, ele fará a abertura dos vidros. E se você apertar uma vez só para trancar, mesma coisa que eu fiz aqui no botão, ele vai trancar o carro, recolher o espelho e fechar os vidros. E algumas dessas configurações você ainda ajusta na tela da central multimídia se você quer ou não, como por exemplo, o som de buzina quando você tranca ou o som de buzina quando você destranca o veículo. E até mesmo o recolhimento dos espelhos você pode configurar via central multimídia, se você quer ou não a função. E aqui na chave de telecomando você tem mais uma função. Imagine que você quer sinalizar o seu veículo. Parou num estacionamento muito grande, não sabe exatamente onde você deixou o carro, ou o carro está na rua, você está no prédio, está vendo alguém se aproximar do veículo, você quer fazer uma sinalização. Olha que legal. Apertou, ele vai acionar aí o pisca-alerta mais rápido. Se você quiser também dá para parar a sinalização aqui pela chave, ou simplesmente deixar aqui sinalizando por algum tempo. Então é um recurso a mais que você tem aqui na chave da Fiat Toro. E tem mais coisa ainda, né? Essa picape aqui tem a partida remota, que quando você aciona, além de ligar o motor, inicia a climatização no interior. Então é muito simples. Confirmar que a picape está trancada, tem um botãozinho aqui que você aperta duas vezes. Uma, duas. Ele vai confirmar com a buzina e vai acionar a partida. Detalhe, mesmo com o carro ligado, ele continua trancado, ninguém consegue dirigir o veículo. Sem essa chave lá dentro e sem você apertar o botão de iniciar a partida, o câmbio não sai da posição P, ele fica travado na posição Park e você também fica com o volante travado. Então você precisa da chave para conseguir dirigir o veículo. E enquanto o carro estiver ligado, a climatização lá dentro está acontecendo. Depois de algum tempo, se você esqueceu o carro ligado, ele para automaticamente e continua trancado. Mas se você quiser cancelar a partida remota, basta apertar aqui uma vez o botão que ele vai cancelar esse acionamento. Essa chave presencial também é inteligente para a abertura aqui da tampa da caçamba. Então se eu tô com a chave e o carro está trancado, ó, cliquei para trancar. Estando aqui perto do carro, apertei aqui, ó, ele vai fazer a liberação. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trancar, tá vendo? E vou colocar a chave um pouco mais distante. Vou colocar ela aqui no meu carregador. Ok, pessoal? Então o carro está trancado. Se eu tentar abrir agora a tampa da caçamba não vai abrir, né? Porque a chave está longe, o carro não vai identificar, ó, a tampa está trancada. Mas e se eu quero abrir somente a tampa da caçamba à distância? Dá para fazer isso pela chave, vou mostrar para vocês como é que é. Então aqui na chave eu tenho um botão que é específico para destrancar a tampa da caçamba. Ó, vou apertar duas vezes. Você viu até que o carro iluminou a lanterna. Se eu tentar abrir a porta está fechada. Mas se eu vier aqui na tampa da caçamba, ela está aberta. Então eu tenho um botão que à distância eu consigo destrancar a tampa da caçamba sem destrancar o carro. Isso é um recurso que pouca gente conhece, mas está disponível aqui na Fiat Toro. Esse freio eletrônico de estacionamento, ele é um mero capricho? Só para ficar mais confortável, ou ele também implica na segurança? E eu vou dizer para vocês, implica também na segurança. Primeiro vamos ver a parte de conforto. Bom, eu estou dentro do carro, chave está aqui, vou colocar aqui o cinto de segurança, o freio de estacionamento está acionado, vou colocar aqui na posição drive e olha aí, já liberou o freio de estacionamento, já posso andar com o carro. Coloquei o carro aqui na posição park, ele já acionou automaticamente o freio de estacionamento.
Então tem a parte do conforto. Agora vamos ver a parte da segurança. Freio de estacionamento está acionado, certo, pessoal? Então, vou tirar meu cinto de segurança aqui, ó. Vou abrir a porta do carro. O carro tá ligado, hein? Vou mostrar aqui para vocês, ó. O carro está ligado. Vamos engatar o carro? Vou colocar aqui na posição drive. Olha lá, ele já identificou que a porta está aberta. O veículo não está na posição parque, ele deu aviso. E eu vou acelerar o carro. Olha só o que acontece. O freio de estacionamento não liberou. Ele manteve o freio de estacionamento acionado. Agora eu vou fechar a porta. O carro está engatado. Novamente, ó, coloquei na posição drive. Não coloquei o cinto de segurança. Vamos acelerar o carro, ó. Freio de estacionamento acionado. Quando eu coloco o cinto de segurança, aí o carro entende que está tudo ok e ele faz a liberação aqui do freio de estacionamento. Então você está vendo que aqui é um dispositivo de segurança. Mas é claro que esse dispositivo ele pode ser sobreposto. Imagine que eu estou sem cinto, com a porta aberta. Eu coloco o carro em drive, mas eu quero andar com o carro. Se eu apertar o freio de estacionamento, eu vou conseguir fazer a liberação. Mas aí eu tenho que apertar o botão. Então você está vendo que além da questão da comodidade, também foi pensado por uma questão de segurança. Vamos conferir o quanto que a partida aqui é silenciosa. Inclusive, estamos com o microfone externo para vocês poderem ver. Vou dar a partida aqui na Fiat Toro. Vamos lá? Vocês notaram como é sutil? Vou desligar agora a picape. Vou executar mais uma vez a partida. Se a gente comparar com outros modelos a combustão, é muito mais suave o momento da partida. Agora eu vou executar a partida novamente, mas só com o microfone aqui dentro para vocês perceberem o quanto que é silencioso para quem está aqui dentro. Então primeiro eu vou fechar os vidros. Pronto, vidro fechado, já ficou mais silencioso. Vamos dar a partida? Aí, partida já iniciada. Vou parar o movimento do motor. Parei. Vou executar mais uma vez a partida. Vocês perceberam como a gente não escuta quase nada? Claro que quando a gente abre o vidro, escuta um pouquinho mais o barulho do motor, mas essa partida é extremamente suave. Aqui na Fiat Toro, um dos diferenciais da central multimídia é ela poder simultaneamente estar conectada a 2 smartphones, que é exatamente o que eu fiz aqui. Eu peguei os meus 2 smartphones e já conectei aqui na central. Você pode ver que um deles está conectado apenas para Viva Voz e o outro para Viva Voz e também o streaming de áudio. Então eu quero demonstrar aqui para vocês. Quando a gente clica aqui em mídia, eu estou aqui com um reprodutor de mídia aqui no carro. Vocês podem ver que ele está reproduzindo mídia. E aqui do outro lado eu tenho um outro smartphone. Agora olha que legal. Sem precisar apertar nenhum botão, quando a gente vê aqui, os dois estão conectados, que é a indicação aqui em vermelho. Então olha só, se eu fizer uma descagem aqui, vou discar aqui para o pessoal da Fiat Ventuno lá em Osasco, tá vendo? Entrou em contato com... O que aconteceu? Ele automaticamente mudou para o telefone que eu estava discando. Agora, ele já voltou aqui para o aparelho onde eu tenho o streaming de áudio. Então, uma coisa que é legal é isso, porque você pode escolher como os aparelhos vão se comportar. Por exemplo, eu posso deixar um aqui apenas para o recurso de streaming e o outro apenas para o Viva Voz. Posso inverter? Posso. Eu posso colocar esse aqui para a parte de streaming e esse daqui para a parte de Viva Voz. Você pode ver ó, que a central multimídia aceita com muita facilidade. E se você quiser os dois para Viva Voz, evidentemente que você pode programar aqui para ambos estarem ligados no Viva Voz, só que você só vai conseguir utilizar um de cada vez, os dois ao mesmo tempo não dá. Mas é importante destacar isso porque tem vários carros que não permitem que isso seja feito. Essa integração cruzada, quando você está utilizando aqui o Viva Voz ou o streaming de áudio, ela é muito fácil de ser alternada como vocês viram. Mas atenção, no momento que você vai fazer a utilização do Android Auto sem fio, vou pegar esse aparelho de cima e vou colocar ele no Android Auto sem fio. Perceba que ele fez a conexão do Android Auto sem fio e deixou o de baixo aqui somente na parte de streaming. Se eu tentar colocar o de baixo em Viva Voz de celular,
aí o que ele faz? Ele vai desconectar o Android Auto. Então o Android Auto você até consegue utilizar nos dois aparelhos, tá vendo? Ó, vou mudar o de baixo aqui para o Android Auto. Mudei para o Android Auto, ele já está integrado aqui, como a gente consegue ver, sem a necessidade de utilizar fios, de forma bastante simples. E se você quiser voltar na gestão dos aparelhos, é só ir lá no menu de Bluetooth. Agora, o aparelho de cima eu até consigo integrar aqui para o streaming de áudio, mas não para o Viva Voz. Então, para fazer o Viva Voz dos dois simultaneamente, o aparelho não pode estar na função de Android Auto. Aí você consegue ter os dois no Viva Voz e um deles em streaming, mas o Android Auto só permite que ele seja o principal do Viva Voz. Pela central multimídia, uma coisa muito legal é que você tem aqui o Hotspot Wi-Fi. Então você pode ajustar o nome da rede, criar uma senha e com isso, ao habilitar aqui o Wi-Fi, você consegue conectar aparelhos diretamente ao carro. Então basta você vir aqui no Wi-Fi do seu dispositivo, ativar o Wi-Fi, procurar a rede do veículo, olha aí, já conectou um smartphone, agora eu vou conectar aqui o outro smartphone, tá vendo? Ó? Vamos clicar aqui, vamos procurar a rede e olha aí, vou conectar o segundo smartphone aqui na rede. Você consegue ver inclusive aqui quantos dispositivos estão conectados. Esses dispositivos, eles vão utilizar a rede do veículo. E o porquê que isso é bom? A rede do veículo costuma ser mais estável do que a do próprio aparelho, porque o aparelho, a antena, fica aqui atrás, enquanto que o veículo usa antena externa para a conexão da rede de dados. Então, às vezes, pode ter lugar que o carro tem sinal de celular, mas o seu smartphone não tem. Dessa forma, você consegue conectar até 7 dispositivos aqui dentro. Mas cabe destacar que esse é um serviço que você precisa contratar um pacote de dados para você ter a internet no carro. Mas isso acaba sendo um diferencial da Fiat Toro em relação a concorrentes. A central multimídia aqui da Fiat Toro funciona como um tablet e às vezes ela pode apresentar alguns travamentos. Como é que você resolve esse problema? Dando um reset, e é simples para fazer isso. Esse botão aqui de volume, você vai apertar o botão e vai manter ele pressionado aqui por alguns instantes. O que vai acontecer? A central vai entrar num modo de reset. Depois de algum tempo, ó, ela vai apagar a tela. Quando ela apagar a tela, você solta o botão e aí ela vai carregar todo o sistema operacional dela novamente. Seria como se você tivesse desligado o seu smartphone e religado, ou até mesmo feito isso com o seu laptop, né? Quando ele para de responder, você desliga e liga novamente. Você vê que ele vai te dar aqui alguns avisos. Essa informação de carregando é perfeitamente normal. Inclusive, ele vai ativar aqui alguns avisos, né? Porque ele está carregando todo o sistema operacional. Ó, vai pedir para você aqui aceitar. Ele vai carregar aqui o mapa de GPS, vai carregar as informações de configuração. O detalhe é que ele não reseta as suas configurações. Ele informa para você que a geolocalização está ligada e ó, carregando o mapa de GPS. Então isso aqui é perfeitamente normal. Todas as configurações que você fez na central, elas continuarão mantidas. Então isso aqui faz apenas um reset do sistema. Até mesmo os smartphones que você tinha pareado anteriormente, eles vão continuar conectados à central multimídia sem problema nenhum. Você fez apenas um reset para carregar o sistema operacional. E se isso aqui ainda não resolveu o problema? Tem outras formas aqui de você voltar à central nas configurações iniciais. Então, nesse menu de aplicativos, você vem aqui em configurações. Nas configurações, você vai rolar até aqui embaixo, restaurar. Aí você pode fazer vários tipos de restauração. Restaurar os favoritos nos aplicativos, restaurar os aplicativos, restaurar todas as configurações das centrais para o padrão de fábrica, apagar os dados pessoais e aqui no caso, se você tiver smartphones conectados, ele vai apagar essas configurações, restaurar a senha de Wi-Fi para fazer a integração Android Auto e por fim, restaurar o padrão de fábrica. Nesse caso aqui, se você usar essa opção, a central multimídia vai voltar no padrão de fábrica como se você tivesse acabado de comprar o carro. E isso faz com que a central volte a funcionar normalmente. A Fiat Toro tem um completo computador de bordo, mas você sabia que dá para ver ele também pela tela da central multimídia? Olha só, para acessar essas informações, você vem aqui no menu Apps. Nesse menu,
são vários aplicativos. Você vai procurar esse aqui que indica percurso. Nesse aqui você vai ter, por exemplo, o atual, que mostra a autonomia e o consumo atual do carro. Você também consegue ver aqui o computador de bordo A, onde ele traz todas as informações, e o computador de bordo B. E se você quiser reinicializar essas marcações, você consegue fazer isso pela tela da central multimídia. Por que eu estou destacando isso? Tem vários carros que tem computador de bordo, mas nem sempre aquele que o motorista está vendo, você consegue ver na tela da central multimídia. Aqui não. Eles estão integrados. Então o motorista consegue ver na frente dele, o passageiro consegue ver pela tela da central multimídia e até mesmo fazer o reset. E isso acaba sendo um diferencial da Fiat Toro. Vamos conhecer um pouco aqui do painel da Fiat Toro, que é bastante completo, né? Então a gente já tem aquela partida muito suave, por conta do sistema híbrido leve. E esse painel aqui é uma tela totalmente digital. Lado esquerdo aqui a gente tem indicação de temperatura do motor. Lado direito aqui a gente tem o nível do combustível. Tem aquelas luzes interativas ali nas extremidades, que eu já vou falar sobre elas. E aí uma tela totalmente digital à frente do motorista, que você interage usando os botões aqui do lado esquerdo do volante. Então, são vários níveis de funções, e dentro desses níveis de função você ainda tem subfunções que você usa usando a esquerda ou a direita. Então, o primeiro nível, vamos usar aqui o botão para o lado direito para vocês entenderem. Então, temos ali o conta-giros, temos o econômetro, que quando você está dirigindo ele mostra ali a situação de consumo. Mais uma vez para o lado ele mostra ali o sistema híbrido leve, o funcionamento, também vou mostrar isso aqui dirigindo. E por fim, uma tela um pouquinho mais compacta, né, com menos informação. Vocês perceberam que à medida que eu fui mudando aqui, as luzes interativas ali do lado mudaram, né, a cor delas. Agora vamos descer um nível, eu estou aqui no principal, vamos descer um. A gente tem aqui informação de computador de bordo. Legal aqui é como é completo, né? Então a gente tem o computador de bordo do percurso A, tem o computador de bordo do percurso B, tem o computador de bordo do percurso C que eu criei, e esse maisinho aqui, ó, se eu clicar mais uma vez, ele faz o computador de bordo do percurso D. Isso é muito legal, né? Você consegue colocar 4 diferentes computadores de bordo para marcações diferentes. Mais um pouquinho para o lado a gente tem aí um computador de bordo que é desde o abastecimento, então no momento que a picape é abastecida ele zera automaticamente. E aqui você tem um histórico de consumo dos últimos 20 km, então ele vai colocando bloquinhos a cada 20 km que você percorreu, mostrando ali o consumo. Extremamente completo, né? Tem muito carro chinês elétrico, híbrido, plug-in, híbrido, que não tem essas informações aqui claras que você consegue resetar a hora que você quiser. Então aqui um destaque desse modelo. Descendo mais uma vez, você tem aqui outra indicação do sistema híbrido leve, também quero mostrar dirigindo, indo para o lado direito. Você tem aqui um conta-giros, ó, em formato de barra graph, mostrando também ali a porcentagem de potência, funcionamento da pressão do turbo e o indicador de força G. Painel mais esportivo. Aqui o sistema de assistência à condução da picape, para você configurar a pressão dos pneus, usando o programa de estabilidade, não é aquela pressão que vê cada pneu de forma individual, mas ainda assim ele percebe quando o pneu perde pressão. E aqui o tempo que falta para revisão. Vamos descer mais um nível para baixo. Agora aqui você tem uma tela de segurança e assistência, então você pode colocar aqui um alerta de velocidade, programa a velocidade que você quiser, ele te dá um alerta quando você chega na velocidade. Você tem algumas funções automáticas, ó, se você quer ou não o rebatimento dos espelhos. Lembra que eu falei que dava para configurar no carro? É por aqui que você faz isso. E aqui também, freio de estacionamento automático, se você quer aquela função de quando você para o carro, põe em parque, ele vai acionar automaticamente. Então é nessa tela que você faz essa configuração. Você também tem a possibilidade aqui de desligar o airbag do passageiro, e são essas as funções que você tem nesse menu. Descendo mais uma vez, aí você tem configurações diversas. Aqui eu quero chamar a atenção já para essa aqui, que é a iluminação do painel à frente do motorista, tá vendo? Ó? Então ele faz o controle do brilho do painel
e também da tela da central multimídia. Olha só, o painel está variando ali o brilho, mas a tela da central multimídia também, tá vendo? Então o motorista por aqui ele consegue controlar o brilho, não só do painel, mas da tela do multimídia. Fica aí a dica que às vezes o pessoal fica procurando na central multimídia, nesse carro, é feito aqui no painel, tá vendo? Você também tem ali, ó, luzes interativas, que são aquelas luzes do lado. Se você quer ou não elas ligadas, você pode desligar e você não vai ter as luzes interativas, ou elas ligadas. Você ainda consegue configurar alguns alertas, o volume dos alertas aqui do carro, restaurar as configurações iniciais. E aqui no menu principal, esse aqui é bem interessante, que você está vendo que o carro tem algumas informações, como temperatura externa, odômetro, e aí você consegue escolher qual a informação que você vai colocar em cada um desses cantinhos, tá vendo? Ó? Data, hora e odômetro. E se você quer ou não as informações dos títulos ligados, né? Se você quer mostrando o que cada informação é, tá vendo ali, ó? Hora, odômetro, temperatura, data, você consegue deixar ali exibindo, né? Então, a gente consegue ver aqui que o carro é altamente configurável aqui por essa tela à frente do motorista. Por que eu estou destacando tudo isso? Tem uma série de carros modernos hoje, que acabaram de chegar no mercado, que não tem os recursos que você está encontrando aqui na Fiat Toro, que é um modelo que já está há bastante tempo no mercado. Então aqui você tem muito mais informação do carro e configuração que modelos que acabaram de chegar ao mercado, às vezes com telas enormes, que não tem tudo isso. Só para não gerar confusão, pessoal, além do controle de brilho do painel, que também controla a multimídia, se você quiser controlar o brilho do multimídia de forma independente, você pode fazer pela central. Como é que você faz? Você vem aqui no menu Veículo, nesse menu Veículo você tem aqui a opção de tela, você pode deixar ela em modo automático ou você pode colocar no modo manual. Aí no modo manual, olha só, você consegue controlar aqui o brilho da tela do multimídia pela opção manual. Então você pode ter um controle independente da tela do multimídia direto pelo multimídia ou um controle indexado pelo painel pela configuração que eu mostrei anteriormente. Agora é hora da gente fazer aqui o nosso teste urbano, mas eu já vou aproveitar o teste urbano também, fazer um testezinho do carregador por indução, pessoal. Meu smartphone agora está com 30 graus aqui na bateria e a minha bateria está em 50%. O que eu vou fazer? Enquanto eu faço os testes, vou deixar meu smartphone ali carregando e com um sistema de resfriamento para a gente ver se realmente ele mantém tudo direitinho. Então vamos lá, vamos para o nosso teste de tachão e lombada. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Historicamente, a Toro vai muito bem nesse teste, mas vamos relembrar. Primeiro aqui o tachão. Suspensão bem consistente, não chega a ser assim tão macia, mas o mais importante, o nível de ruído aqui dentro não é alto. Se você comparar às vezes até com picapes médias, você vai ver que o isolamento acústico aqui é melhor na Fiat Toro. E é uma suspensão parruda, consistente, não chega a ser assim tão confortável. Mas agora vamos ver aqui na lombada, lombada 30 por hora, vamos ver como é que a Toro se comporta aqui, ó. É muito fácil, problema nenhum, passou aqui com facilidade total. Agora vamos ver a segunda lombada 30 por hora. Vamos lá? Olha aí, 30 por hora na segunda lombada. Tirou de letra sem problema nenhum. Muito tranquilo. Agora vamos lá para o piso desnivelado. Aqui. Chegando. Bom isolamento acústico. Terceira lombada 30. Zero de problema. Mas não teve problema nenhum. Agora vamos ali. Quarta e última lombada 30 por hora. Muito fácil. Mas será que é só lombada que a Toro vai bem? Tem uma guia aqui do lado. Vamos subir a guia? Vamos lá, ó. A facilidade com que sobe a guia e desce a guia. Vamos de novo? Mais uma vez, ó. Subir a guia e descendo a guia. Fácil, né? Vocês viram como ela tá bem desenhada em matéria de suspensão? Realmente isso aqui é um destaque da Fiat Toro. Agora vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua.
Aqui, infelizmente, a Fiat Toro ainda não tem um sistema de câmera 360 graus. Na minha opinião, já deveria ter. Mas vamos lá, vamos ver se ela tem o tilt down. Como é que funciona o tilt down? Eu coloco o espelho para o lado direito, se ele tiver na hora que eu engato ré, ele abaixa o espelho. E tem sim a função do tilt down. Então aqui abaixando o espelho, eu consigo ver a posição ali da roda, pneu, né, no caso, né? Pneu em relação à guia, para a gente poder fazer aqui o nosso alinhamento. Então vamos lá. Acertando aqui o carro com a guia. Pronto, o carro está acertado. Voltar aqui o espelho à posição normal. E vamos lá para a nossa manobra. Parar aqui no nosso ponto de referência. Parei o carro, ó. Você viu que ele desligou. Por quê? Porque ele tem um start-stop. Atenção, esse start-stop não existe botão para desligar. Como o carro tem um sistema híbrido leve, não é possível desligar esse start-stop. Ele vai sempre funcionar. Vamos virar o volante aqui, ó. Uma volta, quase um pouquinho mais que uma volta e um quarto. Você viu que ele girou o volante com o motor desligado, né? Parte do sistema híbrido leve de 48 volts. Ó. Tirei o pé do freio, aí ele deu a partida. Vamos lá, até encostar o pneu na guia. Ó, o sensor de estacionamento já identificou ali o obstáculo ali na frente, mas a picape ainda não virou os 90 graus. Pena que não tem uma câmera pra gente mostrar, não chegou nos 90 graus ainda. Então vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Tem a câmera de ré com linha de guia, sensor de estacionamento, inclusive com o tracejado, caso você tenha um engate, para conseguir acertar o reboque direitinho. Vamos voltar aqui um pouquinho para desencostar o pneu da guia. A linha de guia é dinâmica, então ela vai mostrar o caminho que a picape vai percorrer. Olha aí. E a gente concluiu a manobra e olha como usou espaço, hein? Usou praticamente o espaço de uma picape média. Então o esterçamento da Fiat Toro, infelizmente, não é um ponto alto da picape, ela usa bastante espaço. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro que funcionam legal. Vamos ver agora em relação à parede que é inclinada aí atrás. Será que ele vai conseguir detectar bem a parede do lado direito, né? Porque do lado esquerdo tem distância, do lado direito que ela fica muito próxima. Vamos lá. Vamos um pouquinho mais. Olha lá. Identificou aqui do lado direito, realmente, a parede ali mais próxima, né? Porque é do lado direito que ela identifica, porque a parede é inclinada. Então os sensores de estacionamento sim funcionam muito bem, tudo certinho, tudo direitinho. Agora, a gente já fez aqui o teste até de subir e descer uma guia. Agora, vamos tentar voltar na lombada um pouquinho mais rápido? Vamos tentar passar perto dos 40 por hora na lombada? Será que ela vai tirar de letra também? Então vamos ver, ó. 30, chegando aqui nos 40, praticamente 40 por hora. Agora outra lombada aí, consegui aqui estabilizar 40, vamos ver como é que a picape se comporta agora? Vocês estão entendendo por que a Fiat Toro tem um tremendo diferencial em matéria de suspensão? A gente já viu quantos carros pegam nessas lombadas, mas aqui eu passei a 40 por hora e a Fiat Toro tirou de letra. Então, para quem precisa ir para um lugar de piso desnivelado, situação ruim, subir e descer guia, você vai ter na Fiat Toro um produto excelente para encarar esse tipo de situação. E agora, já na área urbana aqui também, vamos aproveitar para demonstrar um pouco do funcionamento do sistema híbrido leve. Então eu já vou passar o painel aqui para esse indicador, que mostra coisas diferentes. Então ele mostra o momento que eu estou usando o sistema híbrido leve e o momento que eu estou carregando. São duas telas diferentes, mas eu quero começar por essa daqui. No sistema híbrido leve de 12 volts, que a gente tem nos carros da Fiat, o Fastback e o Pulse, ele tem uma atuação única e exclusivamente dentro de área urbana. Esse aqui é um pouquinho diferente, mas vamos começar aqui na área urbana. Então eu vou sair aqui com a picape, ó, arranquei com a picape. Por enquanto só motor a combustão. Quando você sabe que o sistema híbrido leve está apoiando o motorista? Quando você vê ali do lado direito do painel, essa indicação aqui, você vai ver que ela vai ficar azulzinha, ó lá, tá vendo? Quando ele está piscando azulzinho assim, ó, significa que o sistema híbrido leve está apoiando o motor a combustão. Eu vou começar uma subida aqui,
suave, não é tão grande. Olha lá. Nesse momento, o motor elétrico está apoiando o motor a combustão com o sistema híbrido leve, tá vendo? Então, nesse tipo de situação, onde o sistema fala assim, opa, peraí, o motor não está trabalhando com tanta força. Então, o que eu vou fazer? Vou apoiar o motor a combustão para ajudar na economia de combustível. Então, você vê que na situação de giro um pouco mais baixo, olha aí como ele vai funcionando aí, ó, tá vendo? Ó? Tô subindo aqui uma rampa, não é tão forte essa rampa. E você vê que as luzes interativas ali do lado, elas acompanham aí o funcionamento do sistema híbrido leve, tá vendo? Então quando ele está sendo utilizado, a barrinha que é vermelha fica azul e você tem a indicação ali no painel do sistema híbrido leve apoiando. E quando que a bateria carrega? Principalmente quando você está numa situação de desaceleração. Então eu acabei de subir uma rampa. Agora vamos descer a mesma rampa que eu subi para mostrar a bateria carregando? Então vamos lá. Deixa eu virar aqui. E agora na descida, vocês vão perceber o sistema carregando a bateria. Então vamos lá. Ó, tô descendo, pisando aqui no freio. Deixa eu pegar um pouquinho mais de velocidade. Olha aí, tá vendo aqui? Essa indicação em verde? Essa indicação em verde mostra que é o momento que o sistema está carregando. Então ele percebe assim, opa, o cara não está acelerando. Então eu vou aproveitar esse movimento para fazer a recarga da bateria. Então ele identifica quando é o melhor momento de fazer a recarga da bateria. Olha lá. Novamente a indicação em verde mostrando a recarga da bateria. Só que nessa tela aqui, a exemplificação ela é muito simples. Por quê? Porque ele não mostra o estado da bateria, ele só mostra o que está acontecendo. Existe uma outra tela, que é essa daqui quando a gente desce um pouquinho mais para baixo, que é essa tela aqui. Essa tela ela vai mostrar para você o estado da bateria e também o que está acontecendo. Então aqui ó, você tem as barrinhas aqui, azuis. Quando as barrinhas estão aqui em cima, significa que está tudo carregado. Quando está aqui mais para baixo, significa que está descarregado. E ali você consegue ver pelo movimento da roda, quando a roda fica azul, é quando o sistema começa a apoiar o motor a combustão. Então, ó, por enquanto é só o motor a combustão funcionando. Deixa eu acelerar um pouquinho mais. Olha aí. Percebeu? Quando eu acelerei um pouquinho mais, o que o sistema percebeu? Opa, eu posso apoiar o motor a combustão aqui, para ele gastar menos combustível. Olha. E não é uma aceleração tão forte. É uma aceleração suave que eu estou fazendo aqui. Você pode ver pelo velocímetro que eu estou ganhando de velocidade. E quando eu freio, ele faz essa recuperação. E ele vai fazendo esse ciclo de forma indefinida. Sempre que ele percebe que pode apoiar o motor a combustão, para o motor a combustão poder acelerar um pouco mais, sem usar tanto combustível, ele entra em funcionamento. É sempre que ele vai estar atuando? Não, não é sempre. O sistema vai fazer a leitura de quando ele pode fazer diferença. Então, quando você tiver só a rodinha girando ali em branco, nada está acontecendo. Em verde ele está carregando. Agora eu tenho uma subida. Vamos tentar manter a aceleração um pouquinho mais constante aqui na subida? Olha aí, ó. O negócio está funcionando, ó. Agora tem uma lombada, eu tenho que tirar o pé do acelerador. Ó, recuperou um pouquinho de energia, volta a acelerar de novo. Novamente, a indicação em azul mostrando que o sistema está apoiando. Cheguei na lombada, tirei o pé, ele recuperou um pouco de energia. Agora novamente, acelerei. Então, ele fica nesse ciclo indefinido, né? Sempre fazendo aí a recuperação de energia quando você desacelera e apoiando o motor quando você acelera. E é nessa situação de uso urbano, que é exatamente onde nós estamos aqui, é que o sistema acaba fazendo maior diferença. Por quê? O motor não está sendo tão demandado, ele está trabalhando com uma potência bem mais baixa, e aqueles 15,5 cavalos e os 65 Nm de torque acabam sendo mais representativos nessa situação urbana, justamente para o motor poder gastar menos combustível e desempenhar o mesmo papel de um motor a combustão pleno, só com menos combustível. Agora vamos para a estrada, ver como é que funciona o sistema híbrido leve e também eu quero testar as assistências à condução. Só uma dica,
As assistências à condução são configuradas aqui pela tela da central multimídia. Então deixa eu mostrar para vocês o caminho. Na tela Home, aqui no ícone Home ou na tela de navegação, você vem aqui no menu Veículo, depois em Veículo, Segurança e Assistência, e você escolhe como você vai ter o comportamento do carro. Controle de freio de emergência. Aqui, ó. Se você quer ele desligado, apenas aviso, alerta mais a frenagem ativa. Recomendo deixar aqui. Você também tem a sensibilidade. Se você quer perto, médio ou longe, sempre recomendo você colocar longe. Mas você pode escolher aqui, caso você tenha um estilo de direção um pouquinho mais esportivo, aí você pode mudar para perto ou médio, para ele não ficar dando alerta a todo momento. Outra coisa que a gente também tem aqui é o controle de faixa, e eu quero mostrar para vocês que dá para calibrar isso. Então, o alerta de controle de faixa, você pode deixar ele mais tarde, médio ou cedo. Eu vou deixar no momento no modo mais tardio. E você ainda consegue controlar a intensidade de alto, médio e baixo. Eu quero mostrar todas essas configurações na estrada para vocês poderem entender como dá para você ajustar da forma que você quer. Vamos pegar a estrada, você viu aqui que eu deixei mais tardio e atuando mais forte, para depois a gente ir mudando ao longo do trecho. Então vamos ver, será que na estrada o sistema híbrido leve também ajuda? Pois bem, já estou pegando aqui o acesso da rodovia, vocês estão vendo ali que tem uma alternância, né, entre ele apoiar e deixar o sistema desligado. Sempre lembrando, rodinha azul está apoiando, rodinha branca não está fazendo nada, e a rodinha verde está recuperando energia. Então, ó, você percebe que nas acelerações mais suaves, ó, ele entra momentaneamente ali para fazer o apoio do motor a combustão. E enquanto o sistema está atuando, o motor está usando um pouco menos de combustível. Nas desacelerações, ele faz uma recuperação de energia. Você vê agora que a bateria ali não está completamente carregada, ela está um pouquinho acima do meio. Então vamos lá, vamos pegar a estrada aqui para ver se... Primeiro eu estou numa descida aqui agora. Deixa eu aproveitar essa descida para ver se a gente consegue fazer bastante regeneração. Aqui, ó. Tirei o pé do acelerador, o carro está descendo, ó lá. Olha ele fazendo a regeneração. Vamos ver o quanto que a gente consegue carregar a bateria, ó. Tá faltando ali 3 tracinhos para a bateria ficar completamente carregada. Ainda está carregando a bateria. Agora só 2 tracinhos. Ele ainda continua carregando a bateria. Eu estou indo bem na manha aqui, né? Já era até para mim estar numa velocidade um pouquinho maior, é que eu estou forçando o carregamento. Agora falta só um tracinho para ele fazer aqui o carregamento. Agora eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui porque eu estou entrando na via e vem carros mais rápidos atrás de mim, né? Vamos ver se eu consigo tirar um pouquinho mais o pé aqui para forçar o carregamento, ó. Vamos lá, ganhei um pouquinho mais de velocidade, ó lá. Ele recuperou mais um tracinho. Mas agora eu acho que eu não vou conseguir o carregamento completo da bateria. Pois bem, estou na estrada. Velocidade aqui de 80 por hora. Vamos acelerar um pouquinho mais o carro. Olha lá, ele está mantendo assistência. Ah, já aproveitando aqui, pessoal, tá vendo esse alerta aqui que acabou de dar aqui no painel? Muito bom isso ter acontecido. Tá vendo a indicação aqui em cima em amarelinho? Por que que isso aí aconteceu? Vocês estão vendo que o sol está bem de frente para mim, né? O que que acaba acontecendo? Como o sistema ADAS do carro usa a câmera para entender o que está acontecendo na frente do carro, quando ele dá esse alerta, significa que momentaneamente o sistema está indisponível. Por quê? Porque o sol está contrário. Mas isso aqui não é nenhuma anomalia não, tá? Depois, quando as coisas voltam ao normal e o sol não está de frente, esse alerta aqui some. Então não se preocupe com isso de você ter que levar na concessionária, porque isso aqui é só para indicar que momentaneamente o sistema está indisponível porque o sol está batendo contra a câmera. E você vê que o sol está bem de frente aqui. Mas vamos voltar para o sistema híbrido leve. Ó, velocidade de 100 km por hora, a rodovia aqui me permite até 120, e mesmo a 100 por hora, ele ainda está apoiando. Agora eu tirei um pouco o pé, ele está recuperando energia. Então, uma diferença do sistema 48 volts para o de 12 é que aqui ele consegue atuar também bastante quando... Bastante não, ele consegue atuar quando você também está na estrada. Já o de 12 volts, a atuação na estrada é praticamente nula. Aqui não. Aqui, ó, agora ele está neutro, apoiando o motor novamente. Novamente ele foi para neutro. Agora eu estou numa suave descida
ele recupera um pouco de energia. A gente sabe que no sistema 12 volts, quando você dá o pezão lá embaixo, o que acontece? Ele cancela o sistema e não apoia o motor. Então vamos fazer esse teste aqui agora. Olha só, estou aqui a cerca de 90 por hora. Vamos pisar tudo para fazer uma retomada de velocidade. Vamos ver se ele vai apoiar ou ele vai cancelar. Pisando tudo, ó. Mesmo pisando tudo, olha ali o sistema apoiando o motor. Olha lá, eu estou ganhando velocidade e o sistema continua apoiando o motor. Olha que legal. Então, a diferença do sistema de 48 volts é que mesmo quando você faz uma demanda maior do motor, ele continua apoiando. Então ele consegue, em várias situações, em situações mais amplas, apoiar o motor a combustão. Para quê? Para que isso reduza o consumo de combustível. E, obviamente, você não vai ter mais do que os 176 cavalos, também não vai ter mais que o 27,5 kgfm de torque, mas mesmo na situação de pé um pouco mais embaixo, você ainda vai ter uma economia. Observação, a economia é sempre maior em área urbana do que em rodovia. Então, o sistema atua também na rodovia? Atua, mas a maior economia acontece em área urbana. Vocês lembram o alerta que tinha aparecido aqui de indisponibilidade do sistema? Olha só, o sol já não está mais batendo de frente, então agora o que aconteceu? O sistema voltou a funcionar normalmente, porque como ele não tem mais o sol ofuscando a câmera, então o sistema de assistência à condução está funcionando plenamente. Inclusive, já quero testar o sistema de permanência de faixa aqui, que eu deixei ele para ser um pouco mais tardio, porém com uma atuação mais forte ao volante. Então vamos lá, vamos soltar o volante, olha só. Você vê que o carro acaba indo um pouco mais para cima da faixa, mas você viu que a guinada que ele deu aqui no volante foi bem forte, olha só. Novamente, é uma guinada mais forte. Vamos mudar a configuração do sistema agora? Eu vou continuar deixando a atuação um pouco mais tardia. Só que eu quero que ele atue de uma forma mais suave. Então como é que eu faço isso? Veículo, segurança e assistência de direção, controle de faixa, intensidade do controle eu vou colocar aqui embaixo. Vamos ver se o comportamento vai mudar? Vamos lá, vamos voltar aqui para a rodovia. Pronto. Deixa eu ganhar um pouquinho mais de velocidade aqui para ficar na velocidade da via. E agora eu vou deixar o carro escapar. Vamos lá? Olha aí. Percebeu como foi bem mais suave? Aliás, ele até deixou o carro escorregar um pouco. Vamos de novo, olha só. Ah, o sol tá batendo de frente, vamos ver, ó. Você viu que a atuação foi bem mais suave, né? Então ele já não dá aquela guinada tão forte. Então, pela tela da central multimídia, você consegue calibrar o quanto que você quer que essa atuação no volante ocorra. Pode ser daquela forma mais intensa, pode ser de uma forma mediana, que inclusive acabei de fazer a mudança agora aqui pela central multimídia, ó, ou então pela forma mais intensa. Olha lá só, vamos de novo. Aí, tá vendo? Então dá para você calibrar o quanto você vai ter de assistência. E eu vou dizer para vocês, a mais confortável aqui é usar a mediana, que ela te dá uma correção, mas ela não dá aquela guinada mais forte no carro. Então minha dica para vocês é essa. Agora, eu tô deixando o sistema mais permissivo, né? Para ele atuar só quando o carro já vai bem para a faixa. Será que dá para deixar ele menos permissivo? Dá. Vamos parar o carro aqui para a gente poder fazer a configuração com segurança. Então você tem aqui, ó, de novo, controle de faixa. Então vamos acessar aqui o controle de faixa e colocar o alerta de controle de faixa. Eu deixei tardio, agora vamos mudar para cedo. Será que vai mudar bastante coisa? Vamos ver. Deixa eu voltar aqui para a pista, tem alguns carros se aproximando, deixar eles passarem. Pronto, vamos voltar agora para a pista. Inclusive vou colocar aqui na tela de assistência à condução, que mostra quando o sistema está atuando. Se o carro mudar de verde para laranja, é que o sistema está atuando. Então vamos ver aqui, ó. Deixar o carro escapar, olha só. Quase que o carro não escapa e ele já atuou ali. Então toda vez que ele está em laranja,
significa que o sistema fez a correção. E ó, ele está funcionando inclusive com o sol contrário agora, né? Ele está conseguindo, mesmo com o sol contrário, ele está conseguindo operar aqui. Então novamente, ó, tá vendo? Então se você deixar o sistema atuando de forma ali no cedo ou antecipada, você percebe que qualquer sentida que ele percebeu que o carro foi para a lateral, ele já atua. Eu particularmente acho essa configuração muito invasiva. Então, às vezes você está dirigindo com a mão no volante, você sente o volante atuando, porque o carro acha que você está saindo da faixa. Aqui também você pode colocar na condição média, porque a média, ó, só depois que você já está um pouquinho mais perto da faixa que o sistema atua, mas ele não deixa o carro escorregar tanto. Então você usar as duas configurações em médio, na minha opinião, é melhor. Então vamos lá para o nosso teste de aceleração de 0 a 100 usando aqui o modo esporte do carro. Então para isso, já apertei aqui o modo esporte do carro, vou desligar o ar-condicionado para não roubar nenhuma potência e vou fazer a largadinha estolada, que é aquela que a gente pisa no freio e no acelerador, ó. Você vê que já cortou o sistema híbrido leve, tirando o pé do freio. Trocou aqui para a segunda marcha. Terceira marcha. E a gente conseguiu 0 a 100 aqui em 10.17, nada mal, hein? Vamos repetir a aceleração aqui, pessoal. Só que eu vou desligar o ar-condicionado. Passei aqui para o modo esporte, só que eu quero deixar naquele painel de performance que o carro tem, né? Que tem aqui os indicadores. Só que sem fazer stall, né? Só tirando o pé do freio e acelerando. Será que tá a diferença? Vamos lá. Tirando o pé do freio e acelerando. A saída já não é a mesma, né? Você vê que leva um tempo para o carro reagir. E a gente conseguiu 0 a 100 aqui em 10.87. E a velocidade real versus a velocidade mostrada. Ali no painel, pessoal, programei o controle de cruzeiro convencional, porque esse carro não é ativo. 120 por hora. 120 no painel, 116 na nossa câmera de precisão. Então aqui você consegue ver que o erro é maior do que a maioria dos carros, que normalmente é de 3 km. Aqui é um pouquinho maior. Concluindo aqui os testes dinâmicos, vamos ver se o celular carregou e se ele esquentou. Vamos pegar aqui ele do carregador. Vamos dar uma olhada, ó. Bateria aqui, pessoal, 69%, tá? Agora, ele esquentou um pouco. Estamos aqui com 35,5 graus Celsius. Se a gente não tivesse o resfriamento, certamente ele estaria mais quente. Então você vê que a gente conseguiu carregar a bateria, o meu celular manteve integração aqui com a central e ainda assim não chegou a esquentar tanto. Então o carregador por indução aqui com ventilação faz diferença. E o seguro aqui da Fiat Toro na versão Vulcano com sistema híbrido leve. Para isso, mais uma vez, eu contatei a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação para a gente, considerando o típico usuário desse carro e a nossa área de circulação. Esses são dois detalhes que mudam e mudam bastante o valor do seguro. Mas olha só, a gente fez algumas simulações e a melhor ficou da seguinte forma: seguro anual da Fiat Toro, apenas R$3.000. Vamos combinar, não é caro. E a franquia, já reduzida em 50% na eventualidade de um acidente, também não achei pesada. R$6.000. Então, em matéria de seguro, bem tranquilo ter aqui a Fiat Toro. Aqui a gente já está na parte final do vídeo aqui da Fiat Toro Vulcano com o sistema híbrido leve. Mas eu quero mostrar para vocês a parte prática de ter uma Fiat Toro Vulcano. E para isso, fatalmente, eu tenho que comparar ela com uma picape média. A gente sabe que a Fiat Toro é uma picape intermediária, construída em monobloco, diferente das picapes médias, que é chassi sobre cabine. E para essa comparação, eu peguei aqui a Ranger Black, que é uma picape média com tração 4x2, assim como a Fiat Toro Vulcano. A Ranger é uma tração traseira, enquanto que a Fiat Toro é uma tração dianteira. Bom, de cara vamos falar preços aproximados. A Fiat Toro Vulcano tem um preço de aproximadamente R$200.000, preço público sugerido, enquanto que a Ranger Black tem um preço de R$240.000. Aqui você já vê uma diferença de R$40.000 de diferença. Mas olha só, sem contar nenhuma mentira e apenas se baseando em fatos, primeira coisa que eu quero chamar a atenção é velocidade máxima.
A Fiat Toro tem uma velocidade máxima perto de 200 km por hora, enquanto que a Ranger Black tem uma velocidade máxima de 164 km por hora. A Toro vai de 0 a 100 na casa de 10 segundos, enquanto que a Ranger leva 12 segundos. Então você já vê que o desempenho da Ranger é menor do que o da Fiat Toro. Afinal de contas, Fiat Toro tem 170 cavalos e a Ranger tem 170. Evidentemente que a Ranger vai ser um motor turbo diesel, então ela vai ter bem mais torque. Só para vocês poderem fazer aí uma comparação da diferença, a Ranger vai ter 41 kg de torque e aqui nós temos 27,5 kg de torque. Evidentemente que se você quiser levar mais carga na caçamba, a Fiat Toro não vai ser a melhor opção. A Ranger vai ter maior capacidade de carga na caçamba. Mas isso é um dos pequenos pontos onde você tem mais vantagem lá. Por quê? Vamos pensar nas pessoas que têm vagas mais apertadas, moram em prédios. A Fiat Toro tem um comprimento de 4,95 m, enquanto que a Ranger tem um comprimento de 5,35 m. Então você vê que você já vai precisar de uma vaga maior para a Ranger. E ela não vai oferecer na prática mais espaço interno aqui do que a Fiat Toro. Também não vai ter o mesmo conforto nem a dirigibilidade da Fiat Toro, que lá é uma cabine sobre chassi, com suspensão feixe de mola, eixo rígido. Aqui é uma suspensão totalmente independente. Para que eu estou fazendo esse comparativo? Salvo aquele cliente que realmente precisa de uma picape média para levar mais capacidade de carga na caçamba, quando você coloca tudo na conta do dia a dia, que é consumo, espaço, conforto, praticidade ao dirigir, facilidade para entrar e sair da picape e até economizar um dinheiro na hora de comprar a Fiat Toro, você acaba vendo que ela acaba sendo um negócio mais interessante para a maioria dos clientes do que uma picape média. Então, aqui é que está a grande relação da Fiat Toro. O custo-benefício, fazendo praticamente quase tudo que uma picape média faz, sendo mais prática e mais barata. Então, para nossa conclusão, vamos lá. E para isso, pessoal, eu já vou indicar que você procure aí as concessionárias Fiat do Grupo Vento. Sabe por quê? Esse carro aqui você encontra nessas concessionárias a partir de R$ 197.500. Esse é o preço público sugerido. Mas olha, se você já é um proprietário de uma Fiat Strada ou de uma Fiat Toro e você for apresentar esses carros na troca por uma Fiat Toro Vulcano 0 km com sistema híbrido leve de 48 volts, aí o preço dessa picape vai para R$ 159 mil a partir de com Strada ou Toro na troca. Portanto, pessoal, o objetivo desse vídeo foi mostrar os principais destaques aqui da Fiat Toro e mostrar que é uma picape que continua tendo um excelente custo-benefício. Para quem precisa de uma caçamba, vai usar o carro no dia a dia na cidade e quer um veículo extremamente prático. E olha, se você gostou da Fiat Toro, muito fácil, procura aí as concessionárias Fiat do Grupo Ventuno. Lá o pessoal me prometeu, além do melhor atendimento, melhor negócio para você colocar uma picape dessas na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.